Universidade Federal de Minas Gerais, vestibular 2009, primeira etapa, Química, questão 60. O galinho do tempo, abaixo representado, é um objeto que indica as condições meteorológicas, pois sua coloração muda de acordo com a temperatura e a umidade do ar. Nesse caso, a substância responsável por essa mudança de coloração é o cloreto de cobalto, que, de acordo com a situação, apresenta duas cores distintas, azul ou rosa, como representado nessa equação. Vou ler a equação. Cloreto de cobalto hexaidratado. Esse composto apresenta água de hidratação ou água de cristalização incorporado à sua fórmula, em equilíbrio dinâmico, com cloreto de cobalto mais 6 mols de água. E neste sentido, sentido direto, ΔH maior que zero. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as duas condições que favorecem a ocorrência no galinho do tempo da cor azul são: analisando a equação, de azul para rosa, o ΔH será maior que zero, o que caracteriza uma reação que absorve calor, uma reação endotérmica. De rosa para azul, o ΔH menor que zero, o que caracteriza uma reação exotérmica. Lembrando que a reação exotérmica é aquela que libera calor. Essa reação, dada no enunciado, no sentido direto, é uma reação endotérmica. Se nós diminuirmos a temperatura, favoreceremos o sentido inverso dessa reação, que é um sentido exotérmico. Ocorrerá com a diminuição ou com baixa temperatura. Voltemos à equação do enunciado. Cloreto de cobalto hexaidratado apresenta coloração azul, que está em equilíbrio dinâmico com o cloreto de cobalto mais 6 mols de H2O. Reparem que agora esta água não está incorporada à fórmula da substância. Logo, podemos relacionar essa quantidade de água com a umidade. Então, a umidade será fator principal, o aumento da umidade será um fator principal para que você tenha o deslocamento. Antes de começar a análise das opções, essa questão trata do deslocamento de um equilíbrio ou princípio de Le Chatelier, onde dois fatores serão fundamentais para que observemos o deslocamento desse equilíbrio. Primeiro, a temperatura. Lembrando que Le Chatelier afirmou que o aumento da temperatura deslocaria o equilíbrio no sentido endotérmico e a diminuição da temperatura deslocaria o equilíbrio no sentido exotérmico. Em função da concentração ou da quantidade, Le Chatelier afirmou que se você aumentar a quantidade de um componente, o equilíbrio irá se deslocar no sentido oposto ao aumento. Em contrapartida, se você diminuir a quantidade de um componente do equilíbrio, o equilíbrio deslocará para o mesmo lado, repondo o que foi retirado. Agora sim, podemos analisar as opções. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as duas condições que favorecem a ocorrência no galinho do tempo da cor azul são: não custa lembrar também que ele está querendo o deslocamento no sentido indireto ou para a esquerda. Opção A, alta temperatura e alta umidade. A alta temperatura deslocará o equilíbrio no sentido direto, para a direita, sentido endotérmico. Eu preciso de uma temperatura menor, eu preciso de uma baixa temperatura. A alta umidade favoreceria o deslocamento no sentido indireto ou para a esquerda. Porém, como ele faz referência à alta temperatura, a opção A está errada. Opção B, alta temperatura e baixa umidade. Novamente, alta temperatura. A alta temperatura deslocará o equilíbrio no sentido direto, favorecendo a cor rosa, porque no sentido direto eu tenho uma reação endotérmica. A baixa umidade, idem, deslocará esse equilíbrio no sentido direto, favorecendo a cor rosa. Então a opção B está errada. Opção C, baixa temperatura e alta umidade. Bom, se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar essa equação no sentido exotérmico. Se no sentido direto ela é endotérmica, no sentido inverso ela será exotérmica. Então a baixa temperatura favorecerá o aparecimento da cor azul. Alta umidade. Eu já tenho a água no segundo membro dessa equação fora da fórmula da substância, de modo que a alta umidade significa dizer maior quantidade de água. E segundo Le Chatelier, o aumento da quantidade deslocará no sentido inverso, de modo que alta umidade aumenta a quantidade de água, deslocará o equilíbrio no sentido inverso ou para a esquerda, favorecendo o aparecimento da cor azul. A opção C está correta. Opção D, baixa temperatura, correto.
Se você diminuir a temperatura, você deslocará o equilíbrio no sentido inverso, para a esquerda, que é o sentido exotérmico, favorecendo o aparecimento da cor azul. Em contrapartida, a baixa umidade. A baixa umidade significa dizer diminuição da quantidade de água. E segundo Le Chatelier, a diminuição deslocará para o mesmo lado, repondo o que foi retirado, e esse sentido de baixa quantidade de água favorecerá o aparecimento da cor rosa. A opção D está errada. A opção correta é a C. Encerrada a questão.